assim, vocês nunca vão ouvir de nenhum de nós uma coisa que seja mentira, entendeu? Uma promessa que não seja possível de cumprir. Então, se eu puder fazer, eu vou dizer eu posso fazer. Se eu não puder fazer, eu vou dizer eu não posso fazer. E se eu não tiver certeza, eu vou dizer isso, eu preciso de um tempo para responder, porque eu não sei. Tá. Né? Então, aqui, ó, da chamada dos 459, que é a quarta e quinta-feira, né? Quem não aparecer, a gente vai, e quem já tiver tornado insubsistente a nomeação daquela primeira leva dos 500, que foram 46 ausências na primeira chamada, do 26 e do 27 ainda não sei, né? Porque acontece agora. Então a gente vai pegar estes ausentes, essas vagas dos ausentes, vai tornar insubsistente, vai fazer uma chamada nesse nível. Então aqui, ó. Então tá, Fátima, assim, a primeira chamada de 1249 também teve 191. E não foram chamadas? Não. E é uma... É uma das pautas, né? Daqui pra mim, por favor. Ó, eu deixei com ela esse documento que a gente conseguiu levantar dentro do próprio COGEP, né? E aqui fala exatamente a quantidade de pessoas que assumiram. Um copo com água. Eu não entendi isso. Ó, a gente fez um documento, a gente pediu um documento relacionado à quantidade de contratos que vocês têm no momento. Então, mas uma coisa é contrato, outra coisa é vaga. Não pode misturar os dois. Não, a gente... Ó, foram chamados 1.249 na primeira chamada e só assumiram 1.088. Então a gente tem um número significante, entendeu? Tá, isso aqui eu não sei, a informação que eu tenho, mas porque eu perguntei errado. Eu perguntei da chamada de agora. Sim. Então, da chamada de agora, dos 500... São 46, são né? 46. Dos 459 ainda não sabemos. Não tem como a gente a prefeitura documento do... Tá? Eu vou me certificar, não sei. Em relação às ausências, ok pra gente chamar, porque estava autorizado. Eu só vou precisar organizar um calendário, porque assim nós estamos fazendo a chamada, se tudo der certo, em junho, dos fundidores. E é muita gente. Então eu vou priorizar os fundidores, porque eu preciso ter professor na sala de aula, né? E os meus contratos vencem em junho também. A gente tem contrato da SEI também vencendo em junho, entendeu? Então, mas eu já chamei SEI, né? Então, mas mesmo... Nós começamos por SEI, fomos para a educação infantil e Fundo 1, e agora nós vamos para o Fundo 2. Quando eu terminar o Fundo 2, eu posso pensar numa outra chamada. Nesse período do Fundo 2, o DSS vai estar dedicado a fazer o Fundo 2. Não tem jeito. E essa chamada desses faltosos também vai ter que esperar o Fundo 2, não? Eu não contava com esse número, tá? Dos 46 mais, vamos dizer que dá fosse um uma saldo outra... de 161 aqui. Então, mais 46, 207... 206, mais o que vai ter, mais né? Não sei mesmo, aí eu preciso ver. Esse pouquinho aqui, 46, dava para encaixar, eu acho. Se for uma outra quantidade aqui, dá para encaixar. Agora, vai dar uns 200, 300 é demais. eu não sei, se vai dar uns 200 e só falta essa chamada dos 459. É, que eu não sei quanto vai dar. Possa ser uns 215, considerando Não umas sei. 15 pessoas, não sei. Não sei. De todo jeito, assim, em relação ao item, Tá. a resposta é sim, nós vamos fazer.
Tá? Agora, o que eu vou precisar é me organizar para ter mais esta chamada, senão não adianta. O que eu quero que vocês entendam é, foi feita prioritariamente a chamada de PEI, na sequência, Educação Infantil e Fundo 1, na sequência, Fundo 2. Eu preciso vencer o Fundo 2 para poder pensar em outra coisa. Se esse número for razoável, que eu consigo encaixar, eu encaixo e a gente achar, tá? Mas a resposta aqui é sim, vamos chamar. E o outro item seria os céus, né? Vocês têm uma previsão de entrega? Não, nem de entrega, nem um cronograma de construção. Não sei se vocês sabem, a gestão anterior colocou em construção 14 céus. Isso. O preço é absurdamente alto de construção e hoje a gente não tem recurso para fazer todas essas obras. Então, o que nós estamos fazendo é indicando quais são as obras prioritárias, porque a gente tem que ter dinheiro para pagar a conta. Então, não adianta falar que vai fazer 15, porque... Né? Tem um céu de São Pedro que voltou, acho que foi a semana retrasada. Tinha parado a construção e aí voltou. Não sei porquê, porque não está definido quais são. Até porque a gente encontrou uma situação que é bastante delicada, porque tem céu que está em região que tem 50 crianças na demanda. Para uma escola que tem 500 vagas. Se fala muito da privatização, né? Aí a gente, como organização, a gente está preocupado. Esses céus, eles vão continuar sendo diretos, da rede direta? Sempre. Sempre. Então as vagas vão ser voltadas aos concursados, no caso, né? Sim. Sim. Mas assim, que fique claro, porque a situação não é muito diferente nos 14, não. Que a gente tenha levantado três deles têm demanda. Os outros não. Então, assim, não dá para pegar o dinheiro da educação e sair construindo. E sair construindo um equipamento para que não vai ter. Porque não é a nossa praia, a nossa praia é outra. Né? Tudo bem estar num lugar onde você tem outras oportunidades de cultura, outras oportunidades de lazer, outras oportunidades de espaço. Mas fazer isso por conta de lazer e esporte realmente fica difícil. Então, a gente identificou um problema com a demanda de educação infantil. Não tem. E se não tem, o que vai acontecer, Fátima? Qual o projeto do O dia que eu tiver essa pergunta de $1 milhão. Tá bom. O outro, né, que a gente está querendo saber também, você está falando assim, né, a prioridade do fundo, né? Mas assim, a gente sabe que também no SEI está tendo muita solicitação de aposentadoria. E aí também vocês vão começar, eu penso, né, Fátima, vocês também vão começar a ter problemas. Porque vai ter a gente que é concursado, tá eles saindo e os contratos estão encerrando. Porque os contratos aqui a gente tem a data de quando vai cada um. E aí como que vai ficar a nossa organização? Por isso que a gente já colocou logo o primeiro item, uma organização, porque a gente está acompanhando até mesmo quantas vagas está saindo no Diário Oficial. Então, mas esse é o tipo de acompanhamento que fica difícil vocês fazerem. Porque nem sempre deixa eu explicar de um jeito. A gente tem no quadro da educação uma série de ocorrências, vamos dizer assim, que fazem com que haja uma movimentação de professor. Então, assim, os contratos, eles sempre vão ser necessários. Não, isso a gente já tem um entendimento, Fátima. Então, aí assim, se você, por exemplo, se você tem um professor que é designado para ser, quer dizer, na verdade é nomeado, né, para ser assistente de diretor,
como contratada fica no lugar dele. no lugar dele. Mas a gente tem, mas na vaga de um aposentado já não pode, né? Não, na vaga de um Então, aposentado pode temporariamente, porque eu não posso ficar sem professor. Né? Então. Porque aí senão seria o descumprimento do direito Desculpa, da vou criança. só te cortar. Tá. Eu vou dar um exemplo da SEI, onde eu trabalhei como contratada, que eu era EMEI, fui para a SEI por conta que já começou a entrar na outra gestão, já começou a entrada dos concursados, e tinham 7 para se aposentar. 6 já se aposentaram. E tem 4 contratos em vaga de aposentada. Não sei que eu tenho amizade, que eu convivi lá com elas, né? Que até meu sonho é voltar, né? Então, eu achei que essas vagas teriam que ser dos concursados. Não, é certeza. A Constituição, ela garante isso. E tem outra, você falou que não tem demanda. Não tem demanda porque vocês estão terceirizando a educação. Isso é ilegal porque nós somos concursados. Estão terceirizando uma educação com dinheiro público. Fizeram um concurso para 28 mil e aprovaram e não estão chamando os concursados. Isso é ilegal. Então, o Fátima. Eu vou te dizer uma coisa. Eu assumi a secretaria como chefe de gabinete no dia 1º de janeiro de 2017, tá? Eu sou a favor de que as crianças sejam atendidas e bem atendidas. Então, para mim, o direito da educação começa com o aluno matriculado. Concordo. Hoje, não é possível fazer o atendimento que a gente faz por meio da rede direta. Isso é fato. Ah, porque terceirizaram. Não é porque terceirizaram. Não há condição de fazer, não cabe, no tamanho da prefeitura do município de São Paulo, não cabe uma rede direta para atender esse número de crianças que a gente tem. Então, governos fazem escolhas. E esta é uma escolha de governo, sim, concordo com você. E ela está relacionada ao direito das crianças à matrícula. Então, quando um juiz determina que você tem que fazer matrícula de 500, 300, 200 crianças, o que você faz? Você demora 3 anos para construir um prédio, 2 anos para fazer um concurso. Quando você terminar a creche, a criança já está no ensino fundamental. Mas eu estou sabendo de construção com dinheiro público. Esse dinheiro não é público? Por que não construir direto ao invés de indireta? Mas a construção é direta. Tem terceirizada, construída com dinheiro público. Não é. A escola, o equipamento, ele é público. A forma de gestão é que muda. A unidade é pública. Os recursos são públicos, é verdade. Mas a gestão é por meio de uma organização social. O que está previsto em lei. Você está citando lei, mas está previsto em lei. Então, acho que essa discussão não avança. Não, mas só você tem um quadro com... Se por um acaso, tem vaga, você estava falando que tem que sempre ter contratado. Concordo, tem que ter o contratado para algumas coisas. A gente sabe em que local tem que se encaixar o contratado, mas nós estamos também sabendo que tem contratado que entra em vaga livre e elas são nossas. E no artigo 37 diz que a prioridade é para quem é habilitado em concurso público. Agora, por que habilitar 28 mil e no prazo de 1 ano chamou apenas isso? Sendo que no Fundium já chamaram 9 mil em 2 anos, Mônica? Então, 9 mil quase. Mais de 9 mil. Mas você não pode comparar também, né? Não, concordo com você, eu concordo, mas nós estamos achando muito pouco para a quantidade que foi habilitado, entendeu? Concordo. Mas aí é um edital passado que eu não posso responder para você. Não, mas se passou 28 mil é porque tinha demanda. Desculpa, não. E para que passaram 28 mil? Porque foram 28 Não mil. sei, não tenho conhecimento desse edital, não posso, não teria condição agora de responder isso. E você tem uma ideia agora, de para uma quando? rede de 300 unidades... São 300 unidades diretas, Fátima. Nem se o número preciso, eu não sei, posso olhar.
28 mil aqui, você precisaria trocar quase todo ano, né? E você não tem isso, até porque a rede de educação infantil, de PEIs, mais especificamente, é muito mais jovem que a de ensino fundamental. Mas E de olha, educação infantil. a gente estava aqui, Isso. a gente estava fazendo uma média de chamadas aí dos faltosos com a quantidade de aposentadorias. A gente fez um levantamento de mais ou menos 700 vagas. Você acha que... Mas não é assim que funciona. Administrativamente, você tem um processo para cumprir. Então, hoje, o que de concreto nós temos? 959 autorizações. Foi isso que o governo permitiu. Mas que fossem isso já veio da chamados. outra gestão, né? Porque O tava, pedido foi feito da outra gestão. Foi devolvido para cá. Nosso secretário pediu à secretária Nádia que reapresentasse. Ela disse que naquele momento não era possível. Quando nós chegamos, a primeira coisa que o secretário fez foi mandar de volta o mesmo pedido, porque estava calculado, e o cálculo é feito não só com as vagas que tem no momento, mas com uma projeção de uns 3 meses, mais ou menos, que é o que a gente consegue estimar. Adiante, de vacância. Ah, Isso. tá. Né? Que pode variar. Por exemplo, se o governo federal solta uma notícia sobre a aposentadoria, aí mais pessoas correm e aí Me aposento. pode Eles aumentar já o número pediram, né? de aposentados. Aí retira o projeto, por exemplo, da discussão, da tramitação. Aí as pessoas mandam segurar a aposentadoria. E assim vai. É uma coisa que a pessoa recebe abono de permanência. Ela fala, vou me aposentar. Aí ela pensa, vou permanecer mais um pouco, tenho um recurso a mais, vou precisar pagar a faculdade do meu filho, sei lá, algum projeto de vida que ela tem, ela estende. Então, assim, a gente faz uma estimativa com base num histórico que a gente tem da rede, né? Então, esse número foi calculado desta forma e nós, para não fazermos outro cálculo, voltarmos a estaca zero, pegamos aquele pedido e tramitamos, tá certo? Então, hoje, concretamente, eu tenho 959 autorizações para chamar. Então, dessas 959, todas as ausências, eventualmente pessoas que tenham sido barradas no exame médico e que não possam assumir, pessoas que assumiram, que tomaram posse, mas não entraram em exercício, dentro desse bloco de 959 eu posso fazer. Por isso que eu me comprometi com vocês a olhar o anterior. Porque isso já deveria ter sido feito. Então, mas no dia que pela a gente... outra gestão. Eu não sei, porque eu realmente não me preocupei de olhar esse número. Eu me preocupei em ter as respostas para vocês daquilo que Na primeira reunião que a gente teve, Fátima, a gente fez esse pedido. Porque a gente já tinha essa quantidade que era de faltosos. Então, deve ter passado despercebido, mas na nossa pauta e no nosso diálogo com o secretário, a gente E com a Fátima mesma, né? Tava os você dois. tava junto, né? E a gente só não tinha um documento, porque a gente pediu para fazer esse levantamento e a gente conseguiu. Tá, eu vou ver, eu já marquei aqui, Mas eu vou ver. até cheguei a ligar e conversar no departamento pessoal e eles falaram que bastava vocês darem a autorização, porque é como você está falando agora, o processo já tinha ocorrido, já estava tudo legalizado, era só fazer a nomeação de das outras pessoas no lugar, De né? toda forma, funciona assim. Você pode ter 30 mil concursados. Se você tem autorização para chamar 1.000, são 1.000. Isso aí a gente Os também outros tem. não. Mas como você falou, tem uma projeção de vagas futuras, tem muita gente se aposentando. O nosso propósito é saber, em abril do ano que vem, esse concurso vai fazer 2 anos. A gente quer saber se futuras chamadas, quantas, se você pode abrir isso pra gente de... Isso vai ter uma estimativa de prorrogação, quantidade de por chamadas. exemplo. Porque... Pode ter. Mas não... Pode ter, é possível.
Então, Até porque a gente gasta muito para fazer um concurso. Sim. Não é normal. Chama tão Jogar poucas fora. É pessoas. porque o de Fundi 1 ele já Não foi seria nem prorrogado, viável, né? né? O nosso teria que ser prorrogado em abril agora de Uhum. Existe 2018. possibilidade de prorrogação? Existe, sim, com certeza. Da outra reunião, o Fátima. secretário também afirmou isso para nós. Então, assim, vocês têm, assim, ó, Fátima, porque com toda essa crise, se falando de aposentadoria, isso, aquilo, a gente está acompanhando o Diário Oficial e realmente o pessoal está pedindo aposentadoria. Alguns já com medo, né? E aí está começando a vir mesmo realmente um número. Que eu lembro que na outra reunião você havia falado, quando tiver uma quantidade X, aí a gente começa as chamadas, né? Então, é sobre isso. As vagas dos aposentados, elas vão ser cobertas pelo pessoal do concurso. Sim. Tem que ser. Mas aí Tem que é ser. só lembrar sempre que Sim. tem um processo administrativo Sim. para seguir, tem a autorização do governo que diz assim, ó, tudo bem, esses Não. cargos estão livres e a gente tem recurso para pôr na folha. É isso. É sempre isso. Por isso que caminha na gestão e na fazenda. Porque não adianta também incorporar uma porção de gente e deixar o povo sem salário em dezembro. Sim. Já viu o que aconteceu no Rio de Janeiro? E o que a gente não quer, o que o prefeito hoje não quer, é que a nossa rede se estoure aqui. Essa questão de financeiro, Fátima, o que deixa a gente assim, com uma interrogação bem grande, é que mesmo o salário que vocês pagam para o concursado é o salário do efetivo. Mas é diferente Desculpa, do ponto de vista da contratado. projeção. A lei de responsabilidade fiscal, toda vez que você mexe na estrutura da máquina, ela te É que é obriga pior. a projetar isso para 30 Eu fui anos. contratada. Se mudar a aposentadoria, se for 35, quase, você tem que projetar lá na frente. Quer dizer, por quê? Porque o gestor público, ele não pode comprometer o orçamento público na data de hoje e causar um impacto lá na frente para a futura geração, entendeu? Então, a lei de responsabilidade fiscal, ela veio formatar uma série de procedimentos, de premissas que um gestor público se obriga a cumprir, né? Então, você não pode causar um prejuízo futuro à administração, nem às pessoas, nem ao serviço. Por isso é tudo projetado, absolutamente tudo, né? Então, precisa compreender que não é uma simples questão de vontade, é uma questão do impacto que isso tem. O contratado, ele assume as aulas, você presta o serviço, amanhã, ou daqui a um ano, ele não está mais na rede, certo? Um efetivo, você coloca ele aqui na rede hoje, né? Sabe o que pode acontecer com esse cara? Vamos supor que ele tem um acidente de trabalho dentro da creche. É um cara que vai ficar o resto da vida profissional dele, exercendo uma outra função que não a docência, pago pelo governo, dentro do caixa ativo da prefeitura. Então, uma série de coisas, não só as coisas do mal, mas as coisas do bem também. Para cada vez que você aumenta o salário do funcionalismo, você gera um impacto de recurso. Isso, todo o nosso recurso, a gente fala, né, do recurso da educação, ele está atrelado à arrecadação. Então, se abaixa a arrecadação, abaixa o recurso. Tá certo? Tem que fazer uma administração responsável, faz esta conta. Mas Tem você que está falando, manter essa você tá conta. falando de arrecadação. O Brasil é um dos países que mais cobra imposto do mundo. Então, veja bem, se a arrecadação do município é 100 e eu tenho 25% de 100 para gastar, isso é uma coisa. Eu sei o que cabe, eu sei que eu posso fazer 10 CELs, eu sei que eu posso ter 80 mil servidores na folha ativos, eu sei que eu posso comprar material pedagógico, dar recurso para a escola. Se a arrecadação, as pessoas deixam a atividade produtiva, por exemplo, a gente está nesse momento, tá certo?
Então as pessoas não pagam IPTU, não tem mais o imposto sobre a circulação de mercadorias, o imposto sobre serviços, todos esses, né? A lista de impostos que vai nessa cesta que compõe o orçamento, vamos supor que de 100 você passe a ter 70. Os 25% da educação, que são verba da educação, são calculados em cima desses 70 e não mais de 100. Aí o que você faz? Porque você continua com o mesmo quadro para pagar. Só que você tem proporcionalmente Uma queda, né? recursos menores. E E é isso Paulo, que São Paulo gente- deveria ser um exemplo de educação, que a maior renda do Brasil é de São Então, Paulo. mas ninguém faz milagre, amor. Administrar é uma ciência, não é milagre. Deveria ser Eu exemplo de educação. queria, Fátima. Fátima. Eu queria muito, né? Muito. Eu tenho certeza que o meu secretário, eu tenho certeza que o prefeito querem muito dotar as escolas de todas as condições do mundo, mas isso neste momento não é factível, não é possível dentro do recurso que a gente tem hoje, dentro da estrutura que a gente está hoje. Isso, a gente não consegue fazer as coisas na velocidade que a gente deseja. Ou você acha que o prefeito eleito se compromete a zerar uma fila de creche com 66 mil vagas, chega no governo e não tem recurso para fazer? Fora a qualidade, Você acha que Fátima. o cara fica como? Mas a qualidade, a gente tem na estrutura profissionais específicos para tentar. A qualidade da direta é muito superior. Eu sou supervisora da rede, posso te Meu dizer filho que estudou não na é direta verdade. e eu Posso já te vi dizer que trabalho não é da indireta. verdade. Na indireta é mais explorativa em relação aos Desculpa, mas eu professores. posso comprovar para você que não é verdade. Você pode É ter que- tido sorte de ter ido em creches. A gente está Eu em fui- grupo eu fui em que boas estão nas creches, diretas. Mas o que mais importa, eu vou te dizer o É. que é. O que mais importa é que as crianças todas sejam atendidas e bem atendidas. Então, cada um de nós, ocupando a função que ocupa, tem que fazer de tudo o seu melhor e o impossível para que o trabalho seja sempre bom. Então, se a gente está na rede indireta ou conveniada, a gente tem que ir, eu na supervisão tinha que ir e dar a minha contribuição para que aquilo fosse melhor. Se você me fala a estrutura, os prédios, os terrenos, com certeza. Mas em termos de trabalho pedagógico, não. Tanto que a gente tem um monte de gente da rede conveniada, um monte de professor que fez o concurso, passou e migrou da rede conveniada para a rede direta. Isso é verdade. É o mesmo professor. Você vai me dizer que ele é um mau professor na creche conveniada, ele vira bom Não, professor? mas que ele os entrou na professores rede? Não é do grupo, verdade. eles dizem assim o trabalho na indireta é inferior ao da Eu direta. conheço muitos trabalhos muito sérios, muito respeitáveis mesmo. E acho que isso é papel de todo mundo. Concordo. Fátima, Algumas coisas assim, não. na sua, assim, por essa conversa, esse diálogo que a gente está Uhum. tá tendo, né? E assim, pelo que me parece, sempre a gente cai, da outra vez caímos nessa mesma discussão em relação, assim, falta de verba para contratar o professor concursado, né? Porque a gente vê que parece que é isso. Então, Não. É falta de verba, ponto. ponto. É falta de verba para Bom, tudo. pra Você não me tudo, fez tá. a pergunta da construção? Tá, Eu é pra tudo. estou dizendo a mesma coisa. Você acha que o concurso, então, foi um equívoco, o concurso? Porque, assim, ficou uma Por lei você expectativa tem que fazer tão, né? concurso. Por lei você tem que fazer concurso. Tá certo? E aí, agora, você não pode achar que você faz o concurso e no dia seguinte você está nomeando as pessoas, porque isso não é Não, verdade. então, aí a gente sabe disso, né? Que não é dessa forma, mas você prestar o concurso, você passar no concurso, você saber que tem a vaga para sua classificação e outra pessoa está no seu lugar como contratada, aí isso é frustrante. O Aí, tudo bem, você do tá... contrato é diferente. Não tem como negar Então, isso, é por isso que eu te gente. fiz a pergunta. Você acha que o concurso foi no momento, então... Né? Porque a Eu gente posso prestou te o dizer concurso... isso, não fui eu que É, elaborei, né? Foi na outra gestão. A outra não sei gestão, quantos cargos então, tinha. é. Acho que não, acho que concurso nunca é um mal.
Eu acho que tem que prover todos os... Eu sou da rede, eu tenho 33 anos de rede, eu fui concursada lá atrás. Eu acho que tem que fazer concurso sempre. A lei impõe que quando os cargos vagos excederem a um determinado limite que ela estabelece, obrigatoriamente você tem que fazer concurso. O que a administração faz? Ela realmente faz a gestão disso tudo. Isso é uma conjugação, então não adianta ter uma expectativa de que vai chamar 1.000, 2.000, 3.000 amanhã. Não acontece assim. Não Mas acontece você tem assim uma em lugar expectativa de nenhum. quantidade? Como assim? De quantidade de chamadas? Hoje, eu só posso... Lembra que eu comecei essa conversa dizendo o seguinte: eu só posso me comprometer com aquilo que é certo. Vocês não vão escutar uma mentira da minha boca. Hoje, são 959. Não, essas elas já estão dentro. É só colocar o pé. Hoje é isso. Não, é isso, tá. Então tá. Eu estava fazendo uma média aqui agora. De janeiro até agora, mais ou menos 300 pessoas se aposentaram. Até o final do ano, daria em torno de 1.000 pessoas. Em torno. Só de aposentadorias. Uhum. Então, logo vamos ter mais a mesma quantidade de chamadas. Concorda? Sim, mas aí eu começo a chamar o processo todo de novo. Sim. Eu faço o estudo do impacto, número de vagas, fecho com uma database, projeto para 20, 30, 40 anos, isso na rede, e aí manda autorização para a gestão, que manda para a fazenda, Não, que que é aquele autorizando, processo volta que vai a gestão, volta. sai publicada a autorização, aí a gente convoca e chama. Então hoje não se está pensando no SEI. Agora o momento é do FUND. É isso, né? Pensar, a gente pensa em Pensa, todo mas mundo sempre. não essa parte toda burocrática de Mas uma eu nova. preciso fazer uma coisa de cada vez. Tá. O DSS é um só, a COGEP é uma só, a gestão é uma só. Então, assim, a gente fez um cronograma. Importava pra gente quem pôr primeiro. Essa é uma decisão. A gente podia ter optado por pôr primeiro o Fundo 2. Não fizemos. Fizemos primeiro o PEI. Pra gente é super importante a questão do professor de educação infantil. Pusemos a seguir quem? A educação infantil e o Fundamental 1. E agora nós chegamos no Fundamental 2. Então, assim, até a gente vencer essa primeira etapa, que foi o que nós pedimos lá atrás, as nomeações dos PEIs da EMEI Fundo 1 e do Fundo 2. Vencida esta etapa, aí a gente começa de novo, porque é sempre assim. E aí sim, vão ter mais vagas? Vão. Por quê? Porque as pessoas vão se aposentar, ou elas vão ficar em laudo médico definitivo, elas vão sair da função e liberar a vaga para um outro concursado. Então, quando a gente tiver vencido esta parte do calendário, a gente projeta uma nova. Além das Então- vagas dos contratos, né, que foi prorrogado por mais 6 meses, não podendo mais ser prorrogado, porque elas já estão lá há 1 ano e meio, é isso? Então, as que foram